Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. No mar da Galileia. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Crianças, tudo bem com vocês? É um prazer enorme estar aqui mais uma vez para gravar essa videoaula de escola bíblica. Nós estamos agora todos em casa de quarentena, espero que todos vocês estejam bem. Eu, graças a Deus, estou bem. E nós vamos iniciar a nossa aula, mas nós vamos iniciar, como sempre, orando, falando com o Papai do Céu. Então eu lhe convido a baixar a sua cabeça, fechar os seus olhinhos e vamos falar com Deus, tá bom? Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia, obrigada, Senhor, pelo teu cuidado, obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos guardado, tem nos livrado de todo mal, de toda enfermidade, que o Senhor continue nos protegendo, nos guardando, proteja cada criança, proteja suas famílias, meu Pai, que elas possam sentir o teu cuidado, o teu amor por cada uma delas, Senhor. Em nome de Jesus é que eu te peço, te agradeço. Amém! Na semana passada, nós falamos sobre o tema O Menino Esperado. Nós estamos estudando uma série chamada A Vida de Jesus e Alguns de Seus Milagres. Aí nós já estudamos o tema Jesus Chegou, estudamos o tema O Menino Esperado. E agora nós vamos estudar o tema A Grande Pescaria. Na história de hoje, Jesus já é adulto e nós vamos estudar agora os seus milagres. Mas antes disso, nós vamos aprender o nosso versículo que nós estamos decorando, viu? Quem ainda lembra? Está na Bíblia, em João 14, versículo 6, que diz: Eu sou o caminho. Aliás, vamos começar do início, né? Todos juntos. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6. Nós vamos continuar com esse versículo até que todos memorizem, tá bom? E agora, crianças, nós vamos louvar ao Senhor com a música Pedro, Tiago, João no barquinho e depois a música Posso Ser um Missionáriozinho. Vou colocar a música aqui para vocês, tá? Bora lá? Todo mundo tá numa coreografia bem bonita, tá bom? Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. No mar da Galileia. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. No mar da Galileia. Jesus mandou jogar no outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado do mar da Galileia. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos no mar da Galileia. Amém! Que música legal! Pedro, Tiago e João no barquinho, eles lançaram a rede de um lado, mas não pescaram nada. Mas Jesus mandou lançar do outro lado. O que foi que aconteceu? Porque eles obedeceram a Jesus, eles pescaram a rede cheia de peixinhos. Que legal! Agora nós vamos adorar o Senhor com mais uma música que tem como título Posso Ser um Missionáriozinho e Falar de Deus para os meus coleguinhas. Posso ser um missionáriozinho e falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar em minha rua,
missionáriozinho na sua rua, na escola, né, quando voltar às aulas, na sua igreja, você pode ser um missionáriozinho na sua casa, em qualquer lugar você pode ser um missionáriozinho, você só tem que falar de Jesus para os seus coleguinhas e para a sua família. Amém, crianças? E agora, crianças, é a hora da nossa história. E o tema da nossa lição de hoje é a grande pescaria. Como eu falei para vocês na aula passada, que Jesus foi uma criança assim como vocês. Ele ajudava o papai no serviço, ele ia para a escola e ele também ia à igreja. Claro que a escola antigamente era diferente, né? Ele ia para a sinagoga, ele aprendeu a ler e a escrever lendo a Bíblia, né, a palavra de Deus. E na história de hoje, Jesus já é um homem, já é um adulto, né, já é um homem adulto. E ele vai para a praia, vai pregar a palavra de Deus lá na praia. E o tema da nossa lição é a grande pescaria. E está no livro de Lucas, capítulo 5, de 1 a 11. Estão curiosos para saber da história? Então vamos lá, vamos começar a nossa história. Tá vendo como eu sou boa de pesca? Vocês já pescaram alguma vez, crianças? Eu nunca pesquei, a não ser esses peixinhos de papel que eu estou pescando agora, viu? Então vamos para a nossa história, tá? Vou arrumar aqui, logo eu vou ensinar para vocês como fazer essa caixinha de pescaria com esses peixinhos, que vai ser a nossa atividade de hoje, viu? Então, assistam o vídeo até o final para vocês aprenderem a fazer essa caixinha de pescaria, tá? Então, Jesus, ele morava na cidade de Nazaré, na Galileia. E ele estava na praia. Ele estava fazendo o quê? Ele estava pregando a palavra de Deus e havia uma multidão de pessoas. Lá na praia, ele avistou uns pescadores que estavam lavando as redes. Eles estavam bem desanimados. Sabe por quê? Porque eles tinham passado a noite toda pescando e não tinham pescado nada. Naquela noite a pesca não foi boa, viu? Então eles estavam tristes, certamente eles viviam da pesca. E aí, aquela pescaria não tinha rendido nada. Então eles estavam bem tristes, bem desanimados. E Jesus estava ali pregando a palavra de Deus. Então ele falou com Simão, pediu que Simão arranjasse o barco de pesca para que ele pudesse ficar dentro do mar, né, um pouquinho afastado da areia, para que ele pudesse ficar mais à vontade para pregar a palavra de Deus, pois havia uma multidão de gente, a multidão estava ali comprimindo ele, com certeza. Então, dentro do barco ele ficaria mais à vontade para pregar a palavra de Deus. Então, Jesus estava ali pregando a palavra. Quando ele terminou de pregar, ele chamou Pedro e disse: Pedro, por que você não leva o barco mais para o meio do mar e lança sua rede do outro lado? Então estava ali Pedro, João e Tiago. E Pedro disse: mas Senhor, eu passei a noite inteira, nós passamos a noite inteira pescando, não pegamos nada. Mas como o Senhor está nos ordenando para lançar a rede do outro lado, então nós vamos lançá-la. Então, crianças, Pedro pegou aquela rede e ele lançou a rede do outro lado, do lado contrário que eles tinham lançado antes. Por que ele fez isso? Porque Jesus ordenou. Se Jesus ordenou, então eles obedeceram. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós temos que obedecer a palavra. Quando Deus fala algo conosco, nós temos que obedecer. Todos nós devemos obedecer a Deus. Como é que a gente pode obedecer a Deus? Obedecendo o papai e a mamãe, obedecendo as pessoas mais velhas, respeitando, cuidando uns dos outros, fazendo tudo o que a palavra de Deus nos ordena. Isso é obedecer a Deus. Então, porque Jesus mandou eles lançar a rede do outro lado, eles não questionaram, eles simplesmente obedeceram. Então, quando
puxaram aquela rede, eles tiveram uma surpresa. Eles tiveram uma grande surpresa, criança. Eles tiveram que puxar com muita, mas com muita força mesmo. Sabe por quê? Porque aquela rede estava cheia de peixinhos. Então eles se juntaram todos para puxar aquela rede. E eles ainda tiveram que pedir ajuda para outros pescadores que estavam em outro barco. E eles vieram também e ajudaram, então eles tiveram que puxar com muita força. E a Bíblia diz que aquela rede estava tão cheia que quase se rompia. Muito, mas muito cheia que encheu o barco. Então eles pescaram muitos peixinhos e eles ficaram muito felizes. E sabe o que foi que Pedro falou para Jesus depois? Ele disse assim, ele se ajoelhou aos pés de Jesus e agradeceu, porque ele agora acreditava mais ainda que Jesus era o Filho de Deus. E sabe o que foi que Jesus disse para Pedro? Jesus disse assim, Pedro, eu vou lhe fazer pescador de homens. Então Pedro, ele pescava peixinhos, mas Jesus falou para ele que agora ele ia pescar homens. Como era que Pedro ia pescar homens? Ele ia pregar a palavra de Deus e ganhar vidas para Jesus. E foi isso que Pedro se tornou, um pescador de homens. Quando eles terminaram aquela pesca, eles largaram tudo e seguiram a Jesus. Pedro, Tiago e João, eles seguiram a Cristo. E assim como eles seguiram a Cristo, crianças, vocês também podem seguir a Cristo. Sabe como? Primeiramente, aceitando Jesus no seu coração. Você tem que dizer, Senhor, entra no meu coração, perdoa os meus pecados, eu quero te seguir. E depois disso, você tem que fazer tudo que Jesus te ordenar. Então, neste momento, eu vou orar, agradecendo a Deus por ter enviado Jesus para nos salvar. E você pode estar orando comigo. Se você não convidou Jesus para entrar no seu coração, faça essa oração comigo, dizendo, Senhor, entra no meu coração. Transforma a minha vida, eu quero te seguir. Eu quero também ser um pescador de homens. Então vamos orar? Papai do céu, muito obrigado, meu Senhor, por ter enviado Jesus para nos salvar. Cuida da minha vida, entra no meu coração. Que o Senhor esteja me transformando, me libertando de todo pecado. Meu Deus, eu quero ser pescador de homens, eu quero ganhar vidas para o Senhor, pregando o Evangelho aos meus coleguinhas, à minha família, a todas as pessoas. Em nome de Jesus é que eu te peço, te agradeço. Amém. Então, crianças, vocês gostaram da história? E agora nós vamos para a nossa atividade de hoje, certo? Só um momento. Eu sempre costumo passar a atividade no grupo. Hoje eu resolvi fazer aqui no vídeo, porque é somente uma atividade criativa e vocês podem estar fazendo em casa, tá? Vou baixar aqui um pouquinho. Então, a atividade de hoje é vocês construírem essa caixinha de pescaria. Vocês vão desenhar um peixinho, tá? Vão escrever as perguntinhas no verso do peixinho. Perguntas sobre a história, tipo, qual o horário que os pescadores estavam pescando? Era à noite, né? Que eles não pescaram nada. O que foi que Jesus ordenou para os pescadores? O que foi que Jesus falou para Pedro depois da pesca? Que ele se tornaria o quê? Um pescador de homens. Então vocês vão escrever as perguntinhas aqui, ó, no verso do peixinho. E aí depois vocês vão fazer uma caixinha dessa, pegar uma varinha, amarrar um cordãozinho desse. Vocês podem colocar um arame na pontinha, que eu coloquei um pedaço do clipe, aquele clipe escolar. Você pode estar pegando o arame, amarrando numa varinha, tá? Você pode usar uma linha de costura ou um cordãozinho. Aqui eu usei um pedacinho de lã.
mas qualquer tirinha dá certo, tá? E aí você vai pegar uma caixinha de sapato, qualquer caixinha que você tiver na sua casa, você vai colocar areia nela e vai colocar os peixinhos aqui, ó, tá? E aí você pode até brincar com seus irmãos, com seus coleguinhas. A pessoa vai ter que conseguir pescar o peixinho, ó. E quando ela pescar o peixinho, tá difícil aqui agora, ela vai ter que ler a pergunta e responder. Para isso você vai ter que contar a história para a pessoa, né? Que se você não contar a história, ela não vai saber responder. Então você vai contar a história da grande pescaria. E aí vocês vão brincar, a pessoa vai pescar o peixinho e vai responder a pergunta, tá? Agora eu vou ensinar a fazer os peixinhos. É bem fácil. Vou baixar aqui um pouquinho para vocês verem. Ó, você vai desenhar aqui o peixinho. Tá vendo como é fácil? Ó. Você vai fazer um olho bem grande, porque você vai cortar, viu? Que é o lugar da varinha enganchar aqui, para poder puxar o peixinho, tá? Preste bem atenção, ó. Primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, quarto passo, quinto passo e sexto passo. Pronto, já desenhou aí o seu peixinho. Você pode desenhar aí uns 5 peixinhos, 6, quantidade de peixinhos que você quiser desenhar, tá? Você vai estar pintando esse peixinho. Vou pintar aqui bem rapidão, tá? Não tem nenhum problema borrar, porque depois você vai estar cortando o peixinho. Então os borrãozinhos vai sair fora, tá? Tô balançando aqui um pouquinho a mesa, porque a mesa é um pouco mole. Então depois disso, você vai pegar uma tesourinha e vai recortar o peixinho, tá? Recorta o peixinho. Pronto. Eu cortei aqui, não ficou bem recortadinho, que eu recortei rápido, tá? Então tá aqui o peixinho, tá vendo? Agora você vai fazer o olho do peixinho, tá? Você dobrou, ó. Tá vendo? Eu dobrei aqui. E agora eu vou recortar o peixinho, tá? Pronto? Feito o peixinho, você vai escrever as perguntinhas, tá? Eu posso até colocar as perguntinhas lá no grupo, pra vocês verem. Você vai escrever, tá?